Olá, sejam todos bem-vindos à revista IS, Estratégias e Soluções. Eu sou a Soraya Fest, eu sou jornalista e hoje trago um tema de interesse mundial, o superaquecimento. A Terra está superaquecendo, não é de hoje, começou na Revolução Industrial e nós já sentimos aí os efeitos, né? Tanto no clima quanto no derretimento das geleiras. Então, assunto que vai dar pano para manga aqui, viu? E para que a gente possa falar um pouquinho aí sobre essa questão, eu trago para o nosso podcast o Haroldo Torres. Ele é gestor de projetos do Programa de Educação Continuada em Economia e Gestão de Empresas, PSEG. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Soraya. É um enorme prazer estar com vocês aqui nesse videocast da revista EIS. E hoje falando de um tema, eu diria que no calor do momento, se assim a gente pode dizer que é sobre transição energética. Exatamente. Agora, antes da gente entrar nesse tema, fala um pouquinho mais sobre as suas ações profissionais. É até interessante, né? Talvez muitos de vocês que vão nos acompanhar nesse bate-papo, como você mencionou, eu sou Haroldo Torres, gestor de projetos no PSEG, mas além de gestor de projetos no PSEG, professor do MBA USP-Exalc, além disso professor da faculdade PSEG, mas consultor também de diversas empresas do agronegócio. E quando nós olhamos no agronegócio, que é a minha atuação, é a minha atividade do dia a dia, se assim a gente pode dizer, eu trabalho muito com um setor que é o setor sucroenergético. E o setor sucroenergético ele vem se posicionando justamente enquanto uma das alternativas, uma das soluções para a transição energética. Fruto disso é que a gente vai bater um pouco esse papo. Exatamente. Agora, o que é a transição energética? Para a gente falar sobre o que é a transição energética, Soraya, eu quero retomar um pouquinho naquilo que você falou sobre o aquecimento global. Isso. Então é preciso lembrar que quando nós falamos sobre aquecimento global, nós estamos falando, por exemplo, lá do Acordo de Paris. O que o Acordo de Paris coloca? Que a redução das emissões de gases de efeito estufa, ela passa a ser uma prioridade global. Portanto, primeiro ponto, nós estamos aqui falando de redução das emissões de gases de efeito estufa com um objetivo, que é manter a temperatura, por exemplo, média global, abaixo de 2 graus Celsius em relação aos nossos níveis pré-industriais. Porque, de fato, nós estamos vendo um aquecimento associado a emissões de gases de efeito estufa, consequentemente, a gente tem este problema. Por isso que quando nós falamos de transição energética, é importante a gente lembrar o seguinte, o processo de transição energética, e antes até de falar sobre o processo de transição energética, mas é preciso lembrar, Soraya, que o progresso humano, a nossa história enquanto seres humanos, enquanto sociedade, é a história da energia. Portanto, quando nós falamos da nossa história, nós falamos da energia. E quando nós falamos de transição energética, nós estamos contando também mais da nossa própria história. Portanto, falar de transição energética é, neste momento, dizer, olha, redução das emissões de gás de efeito estufa. Opa, então eu estou olhando para um processo de descarbonização das matrizes energéticas. Espera aí, mas para você que está assistindo, nos acompanhando agora, Haroldo, o que significa descarbonização? É simplesmente redução das emissões de gás de efeito estufa? Eu diria que são dois pilares. O primeiro pilar é a difusão de fontes limpas de energia. E segundo, não é só fontes limpas. Também de um outro pilar é ganho de eficiência energética naquilo que nós utilizamos no nosso dia a dia. Pense no seu veículo hoje, a eficiência daquele motor, mesmo que o motor ciclo Otto, é um motor com uma eficiência muito maior do que há 20 anos atrás. Então, quando nós olhamos, a gente está olhando basicamente o quê? Para políticas de mitigação das emissões de gases de efeito estufa. E aí o que é interessante colocar, que dentro deste processo de transição energética, vários países têm ou compromissos, ou metas, ou até mesmo incentivos a essas fontes limpas, a esses ganhos de eficiência. Portanto, quando nós falamos sobre esse conceito de transição energética, primeiro ponto, não vá achar que é um processo para inglês ver. É um processo global. E mais do que isso, é só sobre energia? Não é só sobre energia, mas é sobre tudo que está associado a esse contexto, sobre eletrificação, combustíveis de baixo carbono, captura e armazenamento de carbono, redução da pegada ambiental. Então há uma série de vetores. E o mais importante,
já quero começar aqui pelos pontos problemáticos dessa discussão. Muitas vezes a gente fala de transição energética, algumas pessoas associam o quê? Acham que nós estamos falando 100% sobre eletrificação. Não é suficiente e não será suficiente. Então eu já começo com uma provocação. Muitas vezes a gente acha que a eletrificação é a solução. É uma das alternativas. Portanto, a gente vai passar por vários modelos para contribuir com este processo. Isso é que é a transição energética. E é lembrar que desde a Revolução Industrial, nós estamos substituindo fontes de energia. Então, a transição energética, como mencionei, é mais um destes processos pelos quais nós vamos passar em relação à substituição de energia, mas buscando fontes alternativas de energia limpa e também com ganhos de eficiência. Você chegou a citar também a pegada de carbono. Perfeito. Quando nós olhamos a pegada de carbono, o que eu colocaria aqui? A partir de agora, e no Brasil nós temos um exemplo bastante claro sobre esse, que foi lançado recentemente pelo governo federal, um programa que se chama MOVER, Programa Mobilidade Verde. O que significa isso? Quando eu olho para um veículo, especificamente, eu vou passar a avaliar a eficiência energética ambiental daquele veículo naquilo que nós chamamos do poço à roda. O que é do poço à roda? Avaliar a sua pegada de carbono, avaliar as suas emissões de gás de efeito estufa, desde o início do processo até a roda, até o combustível que ele está abastecendo. Ou seja, eu estou fazendo uma avaliação que nós chamamos de ciclo de vida. O programa Mover ele está caminhando num outro sentido, por exemplo, que é justamente numa questão associada a lá na frente eu avaliar até do berço ao túmulo, ou seja, até o descarte daquele veículo, quanto que ele emite de gás de efeito estufa, ou seja, a sua pegada de carbono. Quero aqui dar um exemplo para a nossa realidade. Por que essa pegada de carbono é tão importante? Lembra que no começo eu falei que muitas vezes a gente está discutindo sobre eletrificação. Isso. E achando que o futuro são carros elétricos. E por que essa pegada de carbono é tão importante? Porque eu não posso me esquecer que para a produção das baterias, nós temos um grande volume efetivo de emissão de gás de efeito estufa para a obtenção do lítio que vai naquelas baterias. Portanto, quando eu faço essa avaliação de ciclo de vida, eu tenho toda uma visão de que opa, o carro elétrico, a sua pegada de carbono não é assim tanto quanto nós imaginamos, inclusive a depender da fonte de abastecimento depois deste veículo. E quando eu olho, vamos dar um outro extremo, o etanol. Quando eu olho o etanol, que é um combustível genuinamente brasileiro, do outro lado, o que a gente tem é o contrário, ou seja, que desde a produção agrícola a gente tem emissões, mas também tem sequestro, ou seja, quando nós olhamos para esse trade-off, o que nós vamos buscar e valorizar? A intensidade de carbono, essa pegada de carbono. Então essa sua provocação, Soraya, ela é muito importante, porque com a transição energética, nós vamos passar a avaliar cada vez mais todas as suas soluções, mas todas as emissões, a pegada de carbono, avaliando todo o ciclo e não pontualmente uma única análise. É isso que importa. O Brasil faz parte da solução? Essa é uma pergunta excelente, pessoal, porque quando nós olhamos para o Brasil, primeira questão que eu colocaria aqui, vamos só fazer um parênteses, quero trazer uns dados aqui, alguns dados para vocês. Vamos olhar para a matriz energética mundial. Como que é a matriz energética mundial? Quero trazer alguns dados para compartilhar com vocês. Primeiro, na matriz energética global, petróleo e derivados representam quase 30%. Quando eu olho para carvão mineral, 26,8%. Perceba que hoje a maior parte da matriz energética global ela é fóssil. Ou ela é carvão, ou ela é petróleo e derivados. Vamos olhar para o Brasil? Quando nós olhamos para a matriz energética brasileira, olha só que interessante. Derivados de cana-de-açúcar já representa 16,4%. Hidráulica, 11%. Então, quando nós vamos olhando esses números, é interessante olhar o seguinte, no mundo, as emissões ligadas a combustíveis fósseis, eles mais do que quadruplicaram nos últimos 60 anos. Quando nós olhamos para o outro lado, no Brasil, é importante lembrar que o Brasil ele tem um pé em quase duas canoas. Por quê? Nós somos hoje o 9º maior produtor de petróleo e derivados e, ao mesmo tempo, nós somos o 2º maior produtor de biocombustíveis. Ou seja, por isso que eu falei que a gente tem quase que um pé em duas canoas. Mas a grande provocação que eu traria aqui para essa nossa discussão, para esse nosso bate-papo, é o seguinte. Hoje, no Brasil, 44% da nossa fonte de energia ela é renovável.
Então, quando você diz e o Brasil, ou seja, o Brasil ele é um dos líderes no contexto da transição energética. Nós estamos equiparáveis à Islândia, Noruega e Suécia. Olha só, Estamos bem posicionados. Muito bem posicionados quando nós olhamos para o contexto de transição energética. Veja que eu fiz questão de falar sobre o mundo e fiz questão de falar sobre o Brasil, porque às vezes aquela velha síndrome que a gente tem de olhar que sempre a nossa lição de casa é ruim, ou seja, que tudo que vem do Brasil é ruim. Pelo contrário, olha, no mundo a matriz ela é predominantemente fóssil. No Brasil, 44% do consumo, de energia por fonte é renovável. E quando eu olho da eletricidade, mais de 78% da fonte de energia no Brasil vem de renováveis. Ou seja, a nossa matriz ela já é renovável. Nós já somos exemplo. E como nós já somos exemplo para o mundo do ponto de vista de renováveis, nós estamos hoje onde muitos setores e muitas economias querem estar em 2030, em 2050. Já atingimos. Essa é a nossa vantagem. Ou seja, o Brasil hoje ele consegue estar 2 passos à frente sobre o ponto de vista de transição energética e começar a explorar outras potencialidades da transição energética. Então a gente pode dizer que o Brasil já está contribuindo. Perfeito. O que eu mais gosto de trazer, Soraya, é que nós estamos contribuindo muito fortemente, primeiro pilar, biocombustíveis, ou seja, que é o setor que eu atuo, seja com etanol, seja com biodiesel. Mas nós podemos dizer que nós estamos crescendo em outros vetores. Por exemplo, com biogás e biometano. É interessante lembrar que o biogás ele pode ser produzido a partir até dos resíduos da cana-de-açúcar, como pode ser com resíduos da pecuária, enfim, de esgoto, de saneamento. Mas veja, eu tenho a produção de um combustível renovável, por exemplo, o biometano, em substituição ao gás natural. A gente vai falar muito, por exemplo, sobre hidrogênio verde. O hidrogênio verde também como sendo uma forma de explosão e catalisador deste processo da transição energética, mas energia solar, energia eólica. Então o Brasil ele tem um potencial, seja de biocombustíveis, seja do lado de hidrogênio verde, seja de energia solar, energia eólica e também justamente de biogás biometano. Você falou agora sobre hidrogênio verde. Ele é um produto muito interessante, né? Ele ajuda aí ele gera o combustível sustentável para aviação, transporte marítimo. Quais outros benefícios que ele alcança? Quando nós olhamos para o hidrogênio verde, eu queria trazer aqui alguns pontos para todos nós. O hidrogênio, eu posso ter uma aquarela de cores sobre ele. Ou seja, o que significa? Nós vamos ter hidrogênio cinza, nós vamos ter hidrogênio das mais diversas cores. Mas quando nós olhamos para o hidrogênio verde, ou seja, é aquele que é obtido, em especial, a partir de fontes renováveis. Então o Brasil, seja, por exemplo, o próprio etanol, ele pode ser um item utilizado para a produção de hidrogênio. Quero aqui dar um exemplo. Na própria Universidade de São Paulo, na USP, lá no Butantã, nós temos hoje uma estação que nós chamamos de reforma do etanol para a produção de hidrogênio. E nós temos um exemplo, que é um carro da Toyota, o Mirai, que é movido a hidrogênio. Então olha só que interessante. Eu tenho hoje na cidade universitária um exemplo de uma planta piloto, onde o etanol é reformado nessa estação piloto para a produção do hidrogênio e que vai ser abastecido no veículo para a produção efetivamente de eletricidade. Olha só que interessante. O que é resíduo desse processo? É água. Então o etanol ele pode ser um exemplo que eu estou dando aqui, também como forma. Então, olha só que interessante. Muitas vezes, de novo, as pessoas olham para a eletrificação. Veículos elétricos movidos a bateria. Mas eu posso utilizar hidrogênio, eu posso utilizar o etanol como reforma dentro do veículo para a produção de eletricidade. Então, mesmo quando a gente olha para hidrogênio verde ou para outros processos, são formas que nós vamos utilizar. Mas aqui o que eu quero muito reforçar, nós vamos ouvir várias fontes e não existe uma bala de prata. Existem soluções alternativas que vão contribuir para este processo. Você vem falando de soluções. A soja, ela também produz o biodiesel. Faz parte aí? Quando nós olhamos aqui para a soja, tem um ponto que eu quero chamar muito a atenção de vocês, que diz respeito ao seguinte. Vamos separar. Que é o seguinte, quando nós olhamos para as emissões de gás de efeito estufa no Brasil, primeiro pilar, qual é o maior vetor de emissão de gás de efeito estufa no Brasil hoje? É aquilo que nós chamamos de mudança de uso da terra e floresta. Isso responde por 41% das emissões de gás de efeito estufa no Brasil hoje. Bastante. Portanto,
quando eu falo do agronegócio, qual é o primeiro pilar, o pilar basal? Eu não posso estar falando de desmatamento, eu não posso estar falando aqui de uma mudança intensiva sobre o uso da terra, porque é isso que contribui efetivamente aqui, ou drasticamente, para as emissões. Quando eu olho para o lado da soja, quando eu olho para o milho, quando eu olho para a cana-de-açúcar, elas têm um papel fundamental, seja a soja para a produção de biodiesel, seja o milho também, que tem crescido enormemente no Brasil para a produção também de etanol. O que eu tenho neste processo? Primeiro, captura e sequestro de carbono no solo. E segundo, quando eu olho para o fóssil de referência, o diesel, o biodiesel comparativamente ao diesel e o etanol comparativamente à gasolina, eu tenho um delta que é o que eu estou evitando de emissão de gás de efeito estufa. Então, primeiro, pilar basal aqui, fundamental da nossa discussão, não estar olhando para uma questão de expansão de produção de grãos ou de cana-de-açúcar sobre áreas de floresta, evitando então o desmatamento. Isso tem que ser preservado. Segundo pilar fundamental é o de fato onde essas culturas contribuem não só para a fixação de carbono no solo, mas quando eu comparo com o combustível fóssil de referência, seja a soja, em relação à soja utilizada para a produção do biodiesel. E quando eu comparo o biodiesel comparativamente ao diesel, eu estou evitando uma emissão de gás de efeito estufa de 80% a 90% comparativamente ao fóssil de referência. Portanto, mesmo quando a gente olha para o biodiesel, e seja ele oriundo de soja, ou de sebo bovino, ou das mais diferentes fontes, veja, eu estou produzindo um biocombustível que gera emprego e renda no interior do Brasil e, ao mesmo tempo, gera uma externalidade positiva, que é a menor emissão de gás de efeito estufa comparativamente ao seu fóssil de referência. Isso é importante destacar porque muitos de vocês que estão nos acompanhando talvez nem saibam, mas quando você abasteceu o seu carro, a sua caminhonete com diesel, aquele diesel ele tem um percentual de mistura que é de biodiesel. Com qual objetivo eu tenho essa mistura? Eu tenho essa mistura ali do biodiesel no diesel justamente para reduzir as emissões de gás de efeito estufa daquele combustível que nós estamos abastecendo. A mesma coisa na gasolina. Nós chamamos de gasolina C, o que nós abastecemos no posto. Eu tenho ali 27%, 27,5% de mistura de etanol anidro. Hoje nós estamos fazendo uma discussão dentro do CNPE, o Conselho Nacional de Política Energética, que é justamente aumentar o teor dessa mistura, tanto no diesel quanto na gasolina. Por qual objetivo? Principalmente, reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Sem falar de todas as outras questões. Mas o mais importante é que muitas vezes a gente chega no posto de combustível e não olha que ao abastecer com etanol, por exemplo, o volume de externalidades que são geradas pelos biocombustíveis. Mas, de novo, estou dando o exemplo do etanol, mas eu quero dizer que o etanol ele é uma das soluções, não é a única dentro do contexto de transição energética. Quero reforçar muito isso. Mas até para a gente fechar, Soraya, é interessante olhar o seguinte. Eu mencionei que o primeiro pilar de emissão no Brasil é a mudança de uso da terra. Quem é o segundo pilar? É o setor de energia. Dentro do setor de energia, quem é que mais emite gás de efeito estufa? É o setor de transporte. Portanto, hoje, então vamos olhar aqui por pilares. Primeiro, mudança e uso da terra. Está condicionado à preservação sem desmatamento, vamos dizer assim. Segundo pilar, transportes. É aqui que nós estamos olhando muito fortemente. Então, nós comentamos sobre eletrificação, comentamos sobre etanol, mas eu olho assim, mesmo no setor de transportes, eu posso olhar para o setor aéreo. Quando eu olho para o setor aéreo também está discutindo o que nós chamamos de SAF, combustível sustentável para a aviação. Ou seja, todos os setores, eles estão se mobilizando, buscando soluções e alternativas. Mas a transição energética, se tem algo que eu posso dizer, é que ela vai ser um processo lento. Ou seja, nós não vamos ver o petróleo acabar de ser uma principal fonte, os combustíveis fósseis, amanhã dentro da matriz energética. Então nós vamos conviver e vai ser um processo lento. Por quê? Quero que vocês, tenho certeza que vocês, não é que eu quero, mas tenho certeza que vocês viram aqui recentemente as manifestações de agricultores na União Europeia. Isso. Porque não basta que a gente faça uma transição energética impondo, porque este processo de imposição de restrições, ele vai levar a um aumento de custo. Então, o cuidado que nós precisamos ter é que a transição energética ela gere, primeiro, segurança energética. Por quê? Veja o que aconteceu durante a eclosão do conflito entre Rússia e Ucrânia. Naquele momento,
Eu preciso do gás russo. Então, existe uma série de dificuldades que o mais importante, muitas vezes, é ter segurança energética. O segundo pilar é que eu tenha que ter segurança energética. Do outro lado, eu tenho que ter um cuidado para que essa transição energética não me gere inflação. E inflação afeta principalmente quem? Os mais pobres. Então, o exemplo que a gente está vendo da União Europeia neste momento é que a transição energética ela precisa ser lenta e gradual, sem implicar numa elevação de custos que, por sua vez, vai levar à inflação e vai deteriorar margens. Então, o ponto importante que eu quero dizer, o foco em descarbonização, foco em energias limpas, com, do outro lado, eficiência. Segundo pilar, buscando segurança energética no fornecimento de energia. E o terceiro, para que isso não gere um descompasso entre as economias e não gere inflação. Por isso que eu diria que a transição energética ela vai ser lenta e gradual. Um exemplo são carros. Veja veículos, Soraya. Nós não vamos trocar toda a nossa frota do dia para a noite. Você vai a Soraya aqui como consumidora, eu como consumidor. Olha, estou avaliando um carro. Eu vou trocar de carro talvez ano que vem, no próximo ano, e vou avaliando, inclusive, a tecnologia, preço. Então, este é um processo lento e gradual. Portanto, nós, apesar de tudo, nós vamos conviver por um bom tempo ainda com os combustíveis fósseis. Você comentou agora sobre essa questão dos carros. Tem o carro que é flex. E aí a gente também pode, como consumidor, estar colaborando com ele ao escolher o combustível, em vez da gasolina, o álcool. Veja, muitas vezes eu como professor, você já ouviu nas minhas aulas, falando, olha, tem que fazer aquela relação de paridade dos 70%, que hoje está mais próxima de 80%, enfim. Veja, muitas vezes o consumidor ele chega na bomba com a decisão tomada, sem olhar o preço. Segundo critério, mesmo aquele que olha preço, ele está cometendo um erro. Qual é esse erro? Desprezando os atributos e as externalidades dos combustíveis fósseis. Então o Brasil... Nós temos o carro flex desde 2003 na nossa frota. Os veículos flex eles cresceram muito em termos de venda, mas o consumo de etanol no ciclo Otto não tem crescido na mesma velocidade. Isso mostra o quê? Que o consumidor brasileiro ele desconhece muitas vezes os benefícios daquilo que nós estamos discutindo aqui. Menor emissão de gás de efeito estufa, contribui para a melhora da saúde pública da população em geral, afinal eu estou reduzindo a poluição, ou seja, melhora da qualidade do ar, estou gerando emprego e renda no interior do país, menor emissão de gás de efeito... A gente poderia falar aqui dos vários atributos, porém veja, uma parte olha preço, a outra já chega com a decisão tomada. Então mostra que nós aqui, enquanto setor produtivo, precisamos ampliar essas discussões do que são essas externalidades e para onde é que o mundo vai caminhar. O que está acontecendo agora, Soraya? Nós temos visto algumas empresas, como a própria Toyota, com o lançamento do híbrido flex. Ou seja, ele tem um motor elétrico, utilizando-se de frenagem para carregamento dessa bateria, mas movido a etanol. Comentei aqui o exemplo do Mirai da Toyota, que é um veículo abastecido a hidrogênio, mas que a reforma para a produção desse hidrogênio verde provém do etanol. Há vários projetos, inclusive sendo liderados pela Unicamp e por outras montadoras, para um carro elétrico, porém movido a etanol, ou seja, você vai abastecer com etanol e esse etanol vai ser convertido em eletricidade dentro do próprio veículo. Então aqui é importante dizer que o etanol ele também vai fazer parte de todo este processo de transição energética e também como uma solução para a transição e a descarbonização da economia brasileira e global. Você acredita que a transição energética gere emprego? O exemplo, vamos até olhar para a cana-de-açúcar. A pessoa que estava ali cortando cana-de-açúcar de forma manual, esse emprego ele deixou de existir. Isso. Mas significa que eu aumentei o desemprego? Não, eu abri novas oportunidades para que agora ele seja um operador de uma colheitadeira de cana. O nível de tecnologia embarcado é outro. O que eu preciso é de um profissional qualificado que saia do ponto A, vá para um ponto B, onde exige o quê? Maior nível de conhecimento, maior tecnologia embarcada. Então, quando a gente fala da transição energética, é o mesmo conceito. A transição energética ela vai abrir um mar de oportunidades quando a gente olha sobre o ponto de vista de emprego. Isso já está acontecendo. Mas qual é o pilar de novo fundamental dessa questão? Qualificação. Porque nós vamos ver que a tecnologia, o emprego aqui de novas ferramentas vão ser as formas como a gente vai conseguir chegar lá. Então, para isso, eu também preciso de uma outra questão associada, que é uma mão de obra qualificada para este processo. O uso da tecnologia para esse processo também é um desafio? O que eu costumo dizer
Vamos olhar para o SAF, que é o combustível sustentável de aviação. O SAF hoje ele tem uma rota muito clara, que é a rota, por exemplo, que a gente chama através de gordura, de óleos. O etanol ele pode ser um exemplo de uma rota para a produção de SAF. Mas a tecnologia ainda existente ela é cara e vai envolver aquilo que nós chamamos de learning curve, ou seja, que é o custo de aprendizado. Portanto, falar que o SAF, o combustível sustentável de aviação, vai ser mais barato que o querosene de aviação, certamente não. Por quê? Nós temos um custo inicial que é o desenvolvimento tecnológico. Isso custa P&D, investimento, dedicação, pesquisa. Então a primeira mensagem é extremamente sofisticado do ponto de vista tecnológico, mas vai envolver e está envolvendo um pênalti associado, que é o custo da introdução dessa tecnologia mais elevado neste momento. Por isso que é um balanço que nós temos que tomar cuidado, para não acelerar muito, de modo que essa transição gere um impacto inflacionário e os custos que os produtores europeus estão reclamando neste momento. Eu acho que este é o grande dilema de saber quão rápido nós vamos ou quão devagar nós vamos. Por isso que muitas vezes você que está nos assistindo, acho que deve falar, nossa, mas será que vai acabar combustível fóssil amanhã, né? Nós não vamos utilizar? Cuidado, é um balanço muito sutil que nós vamos conviver ainda por muito tempo, mas sempre pesando a velocidade que nós aceleramos para reduzir a participação de carvão, de petróleo, em oposição a combustíveis renováveis ou outras fontes de energia limpa, sem que isso gere também inflação. Nós temos pontos positivos em relação ao Brasil com, né, essa caminhada toda. E quais países também estão nessa mesma mão que o Brasil se encontra hoje? Hoje, se a gente fosse olhar para essa questão de países ao redor do mundo, pontos importantes. Primeiro, a gente já tem hoje 143 países que adotam algum tipo de incentivo a fontes renováveis. Seja subsídio tributário, seja diferenciação tributária, ou seja, veja, 143. Nós estamos falando que, de fato, a grande maioria dos países. Porém, lembre-se do número que eu trouxe quando a gente olhou para o Brasil, que eu fiz até questão de dizer, olha, nós estamos hoje comparados ali com Islândia, Noruega e Suécia. São quem hoje lidera essa questão da transição energética. O mundo como um todo ainda está muito lento neste processo. Mas o que eu queria dizer, alguns países são referências que você que poderia dizer, pô, Haroldo, você citou países nórdicos, países extremamente desenvolvidos. Portanto, o Brasil ele é comparável hoje, efetivamente, a esses países desenvolvidos do ponto de vista de transição energética. O mais importante que eu colocaria é que cada país tem usado também a sua solução, a sua alternativa. Isso é interessante. Agora, você trouxe aqui para nós diversas culturas que fazem parte, né? A cana, a soja. Dentro do agronegócio, nós somos uma potência nesse sentido, nós também temos a pecuária. Ela contribui? A pecuária, a depender da forma como nós olhamos, alguns vão dizer que ela é vilão e outros vão dizer que ela pode ser parte da solução. É como este copo aqui na mesa. Tem gente que pode olhar neste momento ele meio cheio ou meio vazio. A pecuária, todos nós sabemos, que existe um processo justamente de emissão de metano, ou seja, de gás de efeito estufa, proveniente do processo até de ruminação daquele boi, né? Ou seja, daquela emissão de gás natural. O que é que a indústria de proteína está trabalhando? A indústria de proteína animal ela está trabalhando para o conceito de net zero, ou seja, integração floresta-pecuária. Há vários exemplos, aqui não quero dar nome de empresas especificamente, mas você pode começar a olhar que na pecuária agora algumas empresas estão trazendo o selinho ali de net zero, ou seja, aquilo que há de emissão na produção, por exemplo, pecuária, ele tem do outro lado florestas que estão fazendo o processo reverso, ou seja, sequestrando esses gases CO2 utilizado na fotossíntese, de modo que o balanço seja zero. Então aqui o que eu vejo passa toda essa questão, Soraya, por uma mudança inclusive do nosso manejo, onde não é simplesmente e unicamente mais a produção por si só daquela proteína animal. Ou seja, ela passa também por um processo de quantificar as emissões
e como que eu posso neutralizar essas emissões. Então a pecuária é um excelente exemplo de que vai caminhar para este processo. Agora, eu já tive uma experiência no Pantanal. Eu cheguei a visitar uma fazenda exatamente de gado. E na metade do ano, assim, numa determinada parte do ano, essa fazenda enchia pela metade de água, por causa dos rios ali que tem a enchente. Aí o que eles começaram a fazer? Nesse período, eles plantavam arroz. E aí retiravam o gado, colhiam arroz, aí a água baixava, quando abaixava voltava o gado e aquela terra ela ficava muito fértil. Então você vê que são pequenas ações que já começam, é lógico que a gente está falando aqui de floresta, que é uma coisa, né, uma amplitude muito maior, mas já existe uma consciência e uma necessidade de fazer essas culturas aí, esses experimentos se entrelaçarem. Isso é bem positivo também, não é? Eu acho que essa é uma grande provocação, Soraya, do ponto de vista de olharmos para experiências bem-sucedidas dentro da agropecuária e como que essas experiências elas podem ser compartilhadas entre os outros setores. Você trouxe aqui um exemplo de como eu olho para o ativo terra e esse ativo terra, como que eu olho para a maximização desse uso, seja para a produção de arroz, depois pecuária, aproveitando-se aqui justamente de uma questão de fertilização natural que a gente tem nesse processo, mas o mais importante é entender como que eu maximizo o uso da terra, ou seja, eu consigo fazer 2, 3 safras na mesma área, mas sem impacto ambiental, com menor emissão de gás de efeito estufa e aumentando produtividade. Não parece fácil e não é. É um equilíbrio. É um desafio. Ou seja, como que eu aumento a minha produção na mesma área, que é o fenômeno da produtividade, que é o fenômeno justamente de como produzir mais. Segundo ponto, só que não é só produzir mais. É como eu produzo mais sem gerar impacto ambiental. Ou seja, como é que eu aumento a minha produção mantendo ou estabilizando as minhas emissões de gás de efeito estufa. Por isso que eu costumo dizer que à medida que este mercado cresce, a transição energética ela acontece efetivamente, o que nós vamos ver de um outro lado é um crescimento do mercado de carbono. E quando eu olho para o crescimento do mercado de carbono, isso abre uma outra oportunidade para o produtor. Aquilo que efetivamente ele vai reduzir, de um lado, em relação à utilização, por exemplo, de nitrogênio no solo, nitrogênio que vem de derivado de petróleo, de amônia, aquilo que ele pode reduzir de nitrogênio, ele tem que ser compensado do outro lado como crédito de carbono daquilo que ele ajudou a reduzir as emissões de gás de efeito estufa. Então, o que eu vejo que é um ciclo virtuoso e não vicioso. Um dos temas que a gente costuma abordar aqui dentro dessa nossa conversa é sobre gestão, né? Então, gestão em relação à transição energética, ela é bem avaliada? Produtor rural, e aqui a gente pode falar sobre o ponto de vista de gestão, e vamos olhar o produtor rural de novo. O produtor rural, ele sempre, no Brasil, tipicamente, ele foi sempre o pilar daquilo que nós chamamos da gestão técnica, ou seja, sempre foi o pilar da produtividade. O que nós estamos vendo ao longo dos últimos anos é o produtor rural crescendo no nível de tecnificação, mas crescendo também com o nível de tecnificação administrativa. Ou seja, não é só produção, é produção com rentabilidade. Porque muitas vezes a gente entregava uma boa produtividade, mas não entregava lucro, não entregava fluxo de caixa. O que a gente começou a ver então foi o primeiro pilar do ponto de vista técnico e agora, que é fundamental, a gestão administrativa, econômica, financeira. Produtividade e rentabilidade. Não é só produtividade ou só rentabilidade, é o E. E agora vem o terceiro ponto. Produtividade com sustentabilidade e rentabilidade. Como que eu equalizo este trinômio, né, que muitas vezes lá atrás a gente chamava do conceito de triple bottom line, que agora a gente avançou esse conceito do triple bottom line para a economia circular. Então muitas vezes é preciso entender que com a economia circular nós vamos produzir rentabilidade, vamos ter recursos, mas o mais importante que eu quero colocar é, até aqui na nossa revista, Estratégias e Soluções. Quando nós olhamos para isso a partir de agora, em todas as atividades é um trinômio. Trinômio, produtividade, eficiência técnica e operacional, pilar básico, com sustentabilidade e gerando rentabilidade. Eu acho que o que muda na nossa discussão, Soraya, é o pilar da sustentabilidade, é o pilar da transição energética, passa a estar inserido dentro da nossa conversa, do nosso dia a dia. Podemos dizer, então, que nós temos boas expectativas para o futuro. Sou muito otimista em relação a isso, mas, de novo, sempre com desafios. Falar de transição energética é, para mim, uma tendência
consolidada. Se você está nos acompanhando hoje, já anote no seu computador, no seu iPad, transição energética. Como que a minha empresa vai contribuir? Como que a minha organização, como que a minha atividade vai contribuir e vai se inserir? O Brasil, de fato, ele já tem uma transição particular. Nós já estamos avançados neste processo. Mas não é porque nós estamos avançados neste processo que nós vamos desacelerar. Tem uma oportunidade, mas eu diria que estamos bem avançados, mas com vários desafios ainda pela frente. Resta, de novo, aproveitarmos essas oportunidades, mas conciliar com esses desafios. Muito bem. Quero agradecer com a sua presença, as suas dicas que você deixou, as suas reflexões. Tenho certeza que vai ajudar e muito aqui essas pessoas que nos acompanham para que a gente se conscientize cada vez mais e ajude também na tomada de decisão. Seja colocando aí o combustível no seu carro, seja como o Haroldo bem citou, painéis solares para poder substituir aí a energia, enfim. Vamos colaborar? Vamos sim. Quero agradecer a sua presença. Eu que agradeço, foi um enorme prazer estar aqui com vocês, Soraya. A mensagem que eu quero dizer é o seguinte: o que nós vamos precisar fazer na prática quando nós falamos de transição energética é produção de mais energia, afinal vamos crescer em termos de população, vamos demandar mais energia. Como é que eu aumento a produção de energia com menos emissões? Essa é a balança, esse é o trade-off, esse é o desafio que nós vamos enfrentar daqui para frente e cada um aqui faz parte da solução. Cada empresa, cada indivíduo faz parte da solução. De novo, não existe uma bala de prata. Cada um vai ter a sua ferramenta, vai ter a sua forma de contribuir. E cada um, como eu diria, faz parte. Ou seja, é fundamental que a gente entenda que não existe uma solução única, mas várias soluções. E não existe mais volta. É um caminho sem volta quando a gente fala de transição energética, de redução das emissões de gás de efeito estufa. Pronto, obrigada. Foi um prazer. Agradeço não só esse nosso entrevistado, mas a vocês aí que nos acompanham. Então, pega esse link, compartilha. Quer saber mais temas? Manda pra gente, deixa seu comentário, entra em contato, porque a nossa missão é essa: compartilhar conhecimento com você para que você ajude nessa reflexão e assim vamos evoluindo, tá bom? Revista IS fica por aqui, mas a gente se vê em breve.